mais uma vez nessa noite, nesse culto, para abençoar a sua vida. Eu quero nessa noite te convidar, em primeiro lugar, a abrir o seu coração, abrir também a tua palavra aí em Lucas, capítulo de número 10, versos 38 a seguir. Amém? Já que você ainda não pode vir aqui na Mais de Deus, nós com muito carinho e amor vamos até você. Amém? Lucas, capítulo de número 10, o versos 38 a seguir, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se importa de que minha irmã me deixe servir só? Mande que ela me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, amados? Amém, queridos? Nessa noite, eu quero intitular o tema dessa mensagem e quero pregar não eu, mas o doce e amado Espírito Santo. Queremos pregar subordinado a essa temática. 2 tipos de crente. E eu já quero fazer aquela perguntinha que insiste em não se calar no seu coração e no meu coração. 2 tipos de crente. Quem é você? Nós vimos nesse contexto de Marta e Maria, 2 irmãs, moravam na mesma casa, mas elas eram diferentes. E nós vimos agora que havia ali 2 tipos de pessoas. Quero falar sobre isso, 2 tipos de crente. O primeiro crente, o que recebe Jesus com alegria, porém não tem tempo para ele. O segundo crente, aquele que também recebe Jesus com alegria, porém, esse porém faz toda a diferença. Porém, contudo, todavia, para tudo, senta-se aos pés e recebe todo o derramar de Jesus. Naquela casa havia 2 tipos de crente. E eu quero começar abordando o primeiro tipo de crente, o que recebe Jesus com alegria. Marta. Quando Jesus chegou na casa de Marta, ela recebeu Jesus com alegria. Creio que Marta chegou e falou: Ui, meu mestre, que bom que você está aqui, sente-se, fica à vontade. Ela recebeu Jesus com alegria. Porém, ela não tinha tempo para Jesus. Você pode imaginar uma pessoa chegando na sua casa, você a recebendo com alegria, mandando ela sentar e ficar de um lado para outro, fazendo as coisas e não se relacionando com ela, não conversando com ela, e ela lá, olhando para um lado, olhando para outro, vendo os seus afazeres e sem poder ter um relacionamento com você. Ainda bem que nessa história havia Maria. Enquanto uma estava tão ansiosa, tão ativista, correndo atrás de tantas coisas, a outra sentou-se e se prostrou ao pé de Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Marta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, diz a Bíblia, e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga-lhe, manda que ela me ajude. A Marta é aquele tipo de crente que tem muita disposição para o trabalho. Isso não é errado, pelo contrário, é muito bom. Marta é aquele tipo de pessoas que tem, aquele tipo de crente que tem, né, aquele afinco pelo trabalho. Alguém realmente tinha que servir o mestre. O problema de Marta era só um: é que ela
priorizava o serviço. Ela colocava o serviço em primeiro lugar. Não sei vocês, mas eu quero falar um pouquinho de mim. Às vezes eu fico estressada de um lado para outro, fazendo alguma coisa, quando eu vejo alguém sentado estudando, sentado e orando, sentado e lendo alguma coisa. Quando eu estou no meu ativismo, eu fico incomodada. Quantas vezes nós somos como Marta? Alguém está aos pés de Jesus fazendo algo e a gente está para lá e para cá e ainda se sente incomodado. Como Marta, muitas vezes estamos correndo para um lado e para o outro. Marta estava num ativismo tão grande, passando de um lado, passando do outro. Quando ela olha a cena e vê que a irmã dela está sentada aos pés do mestre, olha o que ela faz. Ela interrompe a conversa, a reflexão ou o estudo do mestre e começa a dar ordem. Jesus, você não se importa de me ver servindo só? Manda que ela venha me ajudar. Marta perdeu a chance de desfrutar da visita do mestre, mesmo dentro da sua própria casa. O mestre foi o visitar, estava na sala dela e ela podia desfrutar daquela visita. Mas o ativismo, a mente acelerada dela estava tão grande, pensando em tantas coisas que ela tinha que fazer, que ela perdeu. Ela não desfrutou dentro da sua própria casa a visita do mestre. Quem nunca viveu essa história? Às vezes você está ouvindo um louvor, às vezes você está ouvindo uma pregação, mas você está tão agitada com tantas coisas que a presença do mestre passa e você muitas vezes fica desapercebida. Eu gosto de uma frase muito linda que Santo Agostinho dizia. Ele dizia assim: eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Olha que palavra tremenda. Para quem não sabe, Santo Agostinho foi um dos mais importantes poetas, teólogo e filósofo nos séculos I da igreja cristã, da igreja primitiva. E esse homem tão famoso, um teólogo tão conceituado naquela época, ele disse algo tremendo, libertador, transformador para a minha vida e para a sua também. Tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Quantas vezes a graça, a presença de Deus está passando e a gente está desapercebido. Eu quero te lançar uma pérola, querido, para você que está me ouvindo. Essa pérola é o seguinte: olha só, o encontro com a religião somente nos molda, já o encontro com Jesus nos transforma. Sabe, amados, Jesus nunca foi evangélico. Ele é o Cristo vindo de Deus. E quando eu te lanço essa pérola, eu lembro de Marta e Maria nessa pérola. Uma era religiosa, ela se moldava nos padrões da religião. E se moldar nos padrões da religião é o quê? O padrão da religião me ensina que roupa que eu tenho que usar, o jeito, o uso e costume da igreja. O padrão da religião me tira, graças a Deus, do palavrão e da gíria, mas me coloca na gíria do evangelho, na gíria do sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, irmão, está amarrado. Quem nunca falou isso? Quantas vezes estamos moldados na religião? A religião, quem sabe, moldou Marta para estar correndo naquele ativismo, tendo que servir o mestre. Agora, Maria, ela não foi moldada pela religião. Ela conheceu verdadeiramente Jesus e Jesus a transformou. E aí, querido, quando é Jesus, Ele nos liberta, Ele nos transforma de dentro para fora. É uma metanoia. Você muda o seu jeito de pensar. Você não mente, não é por causa de medo. É porque você tem amor e temor. E o temor vai te trazer tremor. Então,
eu quero lançar isso para você. Coloca essa pérola no seu coração. O encontro com Jesus, ele te transforma. O encontro com Jesus faz você entender que Jesus não é evangélico. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. Amados, cuidado. Você pode estar tão preocupado em servir ao Senhor e a sua obra, que pode cair no erro de se queixar e até mesmo de mandar Jesus. Olha, Maria, ela estava assim tão certa do que ela estava fazendo. Eu estou servindo ao mestre, eu estou na obra, eu estou servindo o dono da obra. Cuidado, às vezes você está servindo a obra e está esquecendo o dono da obra. Mas nessa noite eu quero ser boca de Deus na sua vida, para te dizer: Deus não te chamou para estar no ativismo. Deus te chamou para parar e para ouvi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Olha a Marta, moldada na religião, certa de si, manda que ela me ajude, Jesus. Eu quero te fazer uma observação. Quando eu me acho mais útil, quando eu acho que o meu trabalho é muito mais relevante do que os meus irmãozinhos da igreja, quando eu me acho mais responsável do que o outro, porque o outro não faz exatamente o que eu faço, eu já estou errada. Aleluia. Pois o meu coração já está cheio de orgulho e soberba. Ei, crente, cuidado, 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 para você não achar que é o bambambam, que você está certinho, que você faz tudo para Deus. E às vezes você está mesmo. As suas agendas antes dessa pandemia, quem sabe, estava abarrotada. Você estava na igreja todos os cultos, quase todos os dias, fazendo milhões de coisas para você, até mesmo para a obra de Deus, em vários projetos pessoais. Quantas pessoas pararam de ler a Bíblia, pararam de orar, porque estão tão ativistas nos seus problemas ou nos seus projetos pessoais, que não tem mais tempo de estar aos pés de Jesus. Cuidado, crente. Marta, na mente dela, ela tinha uma convicção tremenda que estava fazendo a coisa certa. E aí Jesus olha para Marta e baixa um pouquinho a bola de Marta e diz: Marta, Marta, você está tão ansiosa. Gente, parece que essa história se repete hoje. Em pleno século I, Jesus falava isso para Marta. E hoje Jesus está falando comigo e com você. Ei, você está tão preocupado com seus projetos pessoais. Você está tão preocupado com tantas coisas. E uma só é necessária. E Marta escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tomada. Espero que nós possamos escolher a melhor parte. 2 tipos de crente. Quem é você? A Marta, a que recebe Jesus com alegria, só que não tem tempo para ele. Você se recorda quando você conheceu Jesus? Você lembra como você era? Você lembra o amor que você tinha? Você lembra a disposição e o tempo que você tinha para se gastar com Deus? Eu entendo que o evangelho é bem assim. A dinâmica do evangelho é bem assim. Primeiro eu sento e fico nos pés do mestre, ouvindo, orando, lendo a palavra, para depois eu ficar de pé para servir a obra. Não inverta esse papel. Primeiro você lê, primeiro você ora, primeiro você aprende, primeiro você esmera. Ou seja, primeiro você fica sentado, para depois você ficar de pé e fazer a obra do mestre. Segundo tipo de crente é o crente Maria, o crente Mário. Quem sabe você vai se encaixar nesse segundo crente. Aquele que também recebe Jesus com alegria. Porém, ele tem uma lista de obrigação, mas ele sabe dividir o que é obrigação e o que é essencial
Deixa eu te dizer algo, crente. Não troque as obrigações por aquilo que é essencial. As obrigações são corriteiras, são passageiras. O essencial é aquilo que tem que permanecer. Então, Marta é aquele tipo de crente que recebe Jesus na sua casa, mas ela para tudo e fica aos seus pés e recebe todo o derramar de Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu tenho essa experiência. Principalmente quando eu vou cozinhar. Eu não sou uma mulher que gosto muito de cozinhar. Mas quando eu quero fazer comida, eu vou com força, eu vou com amor. Eu vou ali orando. E aí na minha cozinha eu ligo a televisão, coloco um louvor ali naquela cozinha. E começo a ouvir ou uma pregação ou um louvor. E começo a orar quando eu estou cozinhando. Mas quando eu sinto a presença dele, queridos, queridas, quantas vezes eu já desliguei a panela. Eu ali mesmo no meio da minha cozinha, eu comecei a cavar e senti a presença e o derramado do Espírito Santo, mesmo ali em meio à minha cozinha. Deixa eu te dizer algo. Não, quando Jesus for te visitar, você possa estar fazendo o que quer que seja. Pare e ouça o mestre. Seja Maria, escolha a melhor parte. E nós vivemos uma vida tão corrida e tão ativista que muitas vezes a gente tem tempo de tudo. Mas de ler a Bíblia, a gente deixa para amanhã, estou cansado, deixa para depois, estou cansado, deixa para depois. Aí um dia Deus falou assim comigo, agora há pouco tempo, há mais de um mês. Filha, eu quero primazia, eu quero ser primeiro na sua vida. E aí o Senhor me deu um projeto pessoal que eu amei. O pão antes do pão. E Deus falou assim para mim, antes de qualquer coisa, antes de tomar um copo d'água, antes de você pegar no seu celular, que você tanto gosta de pegar, antes, minha filha, de fazer qualquer coisa, leia o pão, porque eu vou te usar. Chame eu para ser o primeiro na sua vida. E eu comecei a fazer esse projeto, queridos, eu estou me estabilizando, me readaptando. Eu estou deixando de ser Marta e estou começando a ser discípula de Maria. E quem sabe você vai dizer para mim, mas pastora Célia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que levar a menina no colégio. Um capítulo da Bíblia, menos de 5 minutos você consegue ler. Então não é motivo. Se você quiser, vem comigo. Eu te desafio a esse projeto. O pão antes do pão. Deus nos convida. Deus está gritando fortemente em meu coração. Eu preciso de Marias. Eu preciso de Mários. Eu preciso de homens e mulheres que me coloquem em primeiro lugar. Que ao pôr do sol, ao acordar, me convide para a sua vida. E olha, amados, isso tem dado certo. Aleluia. Então, como eu estava falando de Maria, ela tinha uma lista de obrigação. Até porque Jesus nunca chama desocupado. E eu te provo isso. Lucas era o quê? Médico. Levi ou Mateus, o que ele era? Funcionário público. Se fosse hoje, ele era um dos altos escalão da Receita Federal. Ele era cobrador de impostos. Pedro era o quê? Pescador. Deus nunca chama desocupado, é você mesmo. É você que está dizendo aí, eu estou cheia de projetos, Célia. Eu estou cheia de coisas para fazer. Eu não tenho tempo de fazer com você esse projeto, pão antes do pão. É você mesmo. É você que não tem tempo. É você que ele te convida a fazer isso, amém? Então, Marta, Maria, irmã de Marta, era aquela que tinha muitas obrigações, sim. Tinha muitas ocupações, sim. Mas ela tinha prioridades. Aleluia. Amados, a dinâmica do Evangelho sempre foi essa. E você não pode deixar essa dinâmica passar. Primeiro Deus, primeiro a palavra, primeiro eu sento e aprendo, depois eu levanto e ensino. Aleluia. Marta entendeu bem. Maria, aliás, entendeu claramente essa dinâmica. E eu quero aqui contextualizar
o tempo de Maria para os dias de hoje. Quem sabe, Maria não era. Eu tenho certeza que Maria tinha muito o que fazer e não era irresponsável. Eu creio que Maria, quando o mestre chegou e ela recebeu, ela já sentou, mas na mente dela ela já se projetou. Eu creio que Maria era minha discípula. Eu amo fazer mesa posta, mas hoje eu não vou caprichar tanto na mesa posta. Ah, mas para que mesa posta se o pão da presença já está aqui? Eu queria fazer um cardápio bem legal, mas eu prefiro ouvir o mestre. Quando terminar, eu corro, faço um chazinho, um café com um biscoito, dou para o mestre e falo para ele: vou atrasar hoje o almoço. E com certeza ele vai entender. Eu só não posso perder a chance de estar aos pés dele. Eu creio que ela estava ali, ouvindo, atenta, quem sabe escrevendo, esboçando, aprendendo e sendo derramada de todo aquele mover. Mas ela já tinha posto na mente dela: assim que acabar, eu corro para a cozinha e vou ajudar a minha irmã. Ela era uma mulher, sim, ocupada. Creio que tinha uma lista de obrigação naquele dia. Porém, tinha apenas uma prioridade. Qual é a sua prioridade? Ei, Jesus nessa noite me pergunta e te pergunta: qual é a sua prioridade? A prioridade de Marta era estar aos pés de Jesus. Quero te lançar mais uma pérola. Não deixe aquilo que é essencial por aquilo que é transitório, por aquilo que é corriqueiro, por aquilo que é rotineiro. O que é corriqueiro e rotineiro, você pode resolver depois. Aquilo que é essencial, você tem que fazer na hora. Marta optou em primeiro lugar buscar a Deus. Marta optou por Mateus 6,33, onde lá diz: buscai o reino do céu, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu coloquei aqui até em Mateus 6,33, a nova tradução da linguagem de hoje, só para você ver o tanto que é rica e tanto que é atual, tanto que contextualiza os dias de hoje. Olha o que diz em Mateus 6,33, mas na nova tradução. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, aleluia, e Ele lhes dará todas essas coisas. Gente, essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira, essa palavra é eficaz. O que você está precisando? De um emprego, de abrir uma empresa, de prosperar no seu casamento, nos seus relacionamentos? Eu não sei o que você está precisando, mas aqui diz: se você pôr o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o reino dele e aquilo que ele quer de você, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vivo uma vida para a glória do Senhor próspera. Mas sabe por que eu vivo essa vida? Porque eu entendi Mateus 6,33. Eu tenho há mais de 28 anos buscado o reino, buscado o Senhor, colocado o Senhor sempre que possível, que eu me atento a ser primeiro na minha vida. E quando eu vejo a prosperidade material na minha vida, eu só digo: isso é umas coisinhas que o Senhor acrescentou. E eu quero ser boca de Deus hoje para você, amém? Eu quero liberar essa palavra profética. Eu quero que essa palavra seja como um start, uma chave que vai virar hoje na sua vida, no seu ministério. Busque o reino, busque a vontade. Qual é a vontade? Plena. Deus tem falado tanto comigo esses dias, meu Deus do céu. E eu tenho entendido que Ele quer de mim primazia, reino. Jesus não veio pregar outras coisas a não ser o reino. Sempre que Jesus pregava, ele falava sobre o reino. A preocupação de Jesus não é com trabalho, não é com dinheiro. Não, não. Isso não é preocupação de Jesus. Isso é preocupação do homem, nossa. A preocupação de Jesus é o reino, é salvação. Então se preocupe com isso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero fazer aqui uma observação, marchando já para o final. Creio que Maria era a minha discípula. Ela amava fazer mesa posta, amava fazer pratos fitness, mas
com tudo isso, ela amava mais do que isso. Ela amava estar aos pés de Jesus. Ela se preocupou sim, como uma boa anfitriã, ela queria sim dar o melhor para Jesus. Mas ela entendeu que mais do que vários pratos de comida, mais do que uma mesa linda preparada, era relacionamento com o mestre. Maria aprendeu direitinho, amém? Finalizo o meu sermão com algumas verdades práticas. Algumas verdades e perguntas práticas. O trabalho de Marta era importante? De Marta, sim. Claro que era. O problema foi que ela deixou de se ocupar com Cristo, com a sua palavra. Ela deixou o essencial pelo transitório. Era importante, e é importante o trabalho de Marta, só que ela deixou o mais importante. O trabalho de Marta, assim como o meu e o seu, é muito importante. Só não podemos fazer dele a nossa única prioridade. Você já viu aquela pessoa que a prioridade dela é trabalhar? Outras vamos supor, cuidar do corpo. Outra é cuidar dos filhos. Outras pessoas, a prioridade é só cuidar da casa. Você pode fazer tudo, cuidar do seu corpo, ótimo. Cuidar da sua casa, excelente. Cuidar do seu esposo, muito bem. Cuidar dos seus filhos, mas a prioridade do seu trabalho ainda tem que ser Cristo. O trabalho de Marta foi importantíssimo. O detalhe está quando perdemos o foco, deixando de lado a oportunidade de ouvir a palavra e de desfrutar de algum tempo com o mestre. Quantas pessoas estão tão ativistas, como eu comecei a falar no sermão, trabalhando até mesmo muito na obra, mas não tem um tempo sequer para o dono da obra. Pregam sermões a semana inteira, mas não tem meia hora de oração e de realmente um tempo útil e de qualidade. Mas nessa noite o Senhor te convida a ter um tempo de qualidade. Nessa noite Deus nos convida a vivermos nesse mundo de Marta. Porque nós vivemos no mundo de Marta, um mundo ativista. Isso é uma grande verdade, mas precisamos ser discípulos de Maria. Pois o próprio Jesus nos adverte, uma só coisa se faz necessário. E Marta escolheu a melhor parte, amém? Amém ou não amém? Oh, saudade de ouvir um amém. Então vamos orar. Leve essa palavra para o seu coração. 2 tipos de crente. Quem sou eu? Quem é você? Você recebe Jesus com alegria, mas deixa ele lá? Ou você recebe, ouve e tem tempo de qualidade para com ele? Amém? Oremos. Papaizinho, tira o ativismo da sua noiva. Tira o ativismo dos nossos corações e nos fazem ser discípulas de Maria. Nos fazem, Senhor, a nos derramar e gastar tempo. Eu sei que existe muitas Marias, mas existe muitas Martas. E nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e nos ensina a ser Marias. Sendo assim, eu agradeço, amém? Beijos no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.